Você está diante de um paciente com câncer, com dor abdominal, distensão, náuseas e vômitos. Isso é uma obstrução intestinal? Você precisa operar? Ou o melhor tratamento é clínico? Na oncologia, nem toda obstrução é igual. E mais importante, nem toda obstrução deve ser operada. Hoje vamos falar sobre suboclusão intestinal maligna, uma condição frequente, complexa e que exige raciocínio clínico refinado. Vamos para o conceito. A suboclusão intestinal maligna é uma obstrução parcial do intestino, causada direta ou indiretamente pelo câncer. Diferente de uma obstrução completa, ainda existe passagem de conteúdo. E isso explica por que o quadro pode ser intermitente, progressivo e muitas vezes insidioso. Explicando a fisiopatologia, essa obstrução pode ocorrer por diferentes mecanismos, seja compressão extrínseca por uma massa tumoral infiltrando a parede intestinal, carcinomatose peritoneal, aderências relacionadas ao câncer ou cirurgias prévias. Mas existe um ponto fundamental. Usualmente, a suboclusão não é puramente mecânica. Na maioria das vezes, existe um componente funcional associado, com redução da motilidade intestinal. E é isso especialmente comum na carcinomatose peritoneal. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho daqui a pouco. O quadro clínico. Os sintomas mais comuns incluem dor abdominal em cólica, distensão abdominal, náuseas, vômitos e empachamento pós-prandial. Na suboclusão, o quadro costuma ser intermitente, dias melhores e dias piores. E para o diagnóstico, o exame de escolha é a tomografia de abdômen com contraste. Ela permite avaliar a presença de obstrução, nível da obstrução, causa e extensão da doença. E principalmente se existe um ponto único de obstrução ou se a doença é difusa. E por falar em doença difusa, a carcinomatose peritoneal. Esse é um ponto absolutamente central. Ela é uma das principais causas de suboclusão intestinal maligna e leva a múltiplos pontos de obstrução, infiltração difusa do intestino e comprometimento da motilidade. Ou seja, é um quadro multinível e misto. Por isso, a cirurgia raramente é a melhor opção nesses casos. Aqui a pergunta-chave é outra. Existe a possibilidade de reversão com tratamento sistêmico? Suponhamos um cenário potencialmente reversível. Uma paciente com câncer de ovário, carcinomatose e suboclusão. Frequentemente responde bem ao tratamento clínico associado à quimioterapia citotóxica. A suboclusão, nesse caso, pode ser reversível. Por outro lado, um paciente com câncer gástrico, após múltiplas linhas de tratamento quimioterápico com carcinomatose, nessa situação, as chances de reversão são muito baixas. O foco deve ser o controle dos sintomas e alívio para permitir o conforto. Ou seja, a conduta deve ser individualizada e depende mais da biologia tumoral do que da obstrução em si. Tendo como conceito o manejo inicial, antes de decidir qualquer conduta, faça 3 perguntas fundamentais. Existe um ponto único de obstrução? O paciente tem condições clínicas para cirurgia? Existe um tratamento oncológico eficaz disponível? Essas 3 respostas guiam toda a estratégia. Independentemente da causa, o manejo inicial vai incluir jejum, hidratação venosa, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, analgesia e controle de náuseas. Nos casos com distensão importante, a descompressão com sonda nasogástrica é muito bem-vinda. Decisão terapêutica. Agora entramos no ponto mais importante. Quem operar e quem não operar. A indicação cirúrgica acontece quando houver um ponto único de obstrução, doença potencialmente ressecável, bom performance status e baixa carga de doença disseminada. A gente vai optar pelo manejo clínico quando tiver, por exemplo, um quadro de carcinomatose peritoneal, múltiplos níveis de obstrução, doença avançada difusa e um paciente com baixa reserva clínica. Nesses casos, o tratamento sistêmico pode ser decisivo. Vamos para alguns casos clínicos. No primeiro caso, temos um paciente de 60 anos de idade, sem comorbidades, com dor abdominal, distensão, náuseas e vômitos. A tomografia mostra uma lesão circunferencial no sigmoide, com redução de 70% da luz intestinal. Temos, então, um ponto único de obstrução, um paciente virgem de tratamento com bom performance clínico e doença potencialmente tratável. Conduta, cirurgia. Vamos para um segundo caso clínico. Agora a gente tem um paciente com câncer de cólon previamente tratado. Já fez cirurgia, já fez quimio e recidivou. Ele evolui da entrada na emergência com quadro de dor abdominal progressiva, náuseas, distensão e vômitos supercaloides. A tomografia tem carcinomatose peritoneal, ascite, distensão difusa e sem um ponto único de obstrução. Nessa situação, a gente tem uma doença difusa, múltiplos níveis, sem alvos cirúrgicos muito objetivos. Nessa situação, tratamento clínico conservador.
E aí vai incluir a sonda nasogástrica para descomprimir o estômago, jejum, hidratação e o controle dos sintomas adequado. Se possível, nesse mesmo momento, iniciar uma linha de tratamento quimioterápico com eficácia. A chave é que a abordagem deve ser multidisciplinar. Nenhuma decisão deve ser tomada de forma isolada. A avaliação multidisciplinar é fundamental e vai incluir oncologia clínica, cirurgia, radiologia e cuidados paliativos é de extrema importância, ainda que um diagnóstico recente. Esse time vai ser fundamental para definir a melhor estratégia para cada paciente. Então, a suboclusão intestinal maligna não é apenas um problema mecânico. É uma manifestação da doença oncológica e o tratamento correto depende de entender o padrão da doença, o contexto clínico e as possibilidades terapêuticas. Na oncologia, tratar a obstrução sem entender a doença é tratar o sintoma e errar a estratégia. Se esse conteúdo te ajudou a raciocinar melhor sobre a prática clínica, curte esse vídeo, compartilha com alguém da sua equipe, envia para aquele colega que está na residência. E se você quer aprender oncologia de forma clara, prática e baseada em decisão real, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Um abraço e até o próximo vídeo.